montou, ela fez tudo aqui. Então, vamos lá. Apostila Tá, lembrando D30. que se não provar, se ficar Ontem, a gente começou aí fazendo a página 5. Fazer a correção aí. Da página 5 e depois a gente vai lá para a página 11, certo? Ela vai ter que pagar aí um bom valorzinho de honorário, porque vai pagar, é a sua cara, ela deixou de fazer. Deixou de fazer, tem que pagar caro. Então, na página 4 aí, vocês tinham que ordenar periodicamente os números de 1 a 50. Então, era só vocês colocarem mesmo. De 0 a 50, na ordem certinha. Deixa eu receitar o pessoal aqui. Vocês só tinham que colocar na ordem de 0 a 50 mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E embaixo, 10 ao 19. Embaixo, de 20 a 29. Aí não tinha segredo nenhum. Aí ele pergunta assim: que semelhança existe entre os números que formam uma linha vertical nessa distribuição e entre os números que formam uma linha horizontal? Então, vocês têm aí todos os números que formam as linhas verticais terminam com a mesma unidade. E todos os números que formam linhas horizontais começam com a mesma unidade, com a mesma dezena. Então, na justificativa aí de vocês, todos os números que formam as linhas verticais terminam com a mesma unidade e as horizontais com a mesma dezena. No B, ele fala: estabeleça uma relação entre essa distribuição e a tabela criada por Mendeleev. Então, aí é só vocês colocarem que se observa se há repetição periódica. Por quê? Porque de 0 a 9, e vocês foram descendo até os 50, na do Mendeleev também. Ele queria sempre uma repetição periódica de algumas propriedades. Então, só vocês colocarem repetição periódica. No 2, é a alternativa B, que estamos falando de Mendeleev. No 3, ele pede para comparar a posição dos elementos químicos com a tabela periódica de Mendeleev. O que você conclui e comente. Então, o que acontece aí? Na tabela de Mendeleev, os elementos químicos estão dispostos na mesma linha, indicado que eles também os classificou de acordo com algumas propriedades semelhantes. Então, na comparação aí, vocês podem colocar que os elementos estão dispostos na mesma linha, ou seja, no mesmo período, igual eu estava explicando ontem para vocês. No exercício 4, crômio, arsênio e cádmio, mercúrio e chumbo são alguns dos elementos químicos classificados como metais pesados. Localize-os na tabela de Mendeleev, apresentada nesse capítulo. Eles estão em um mesmo grupo. As informações disponíveis nessa tabela permitem a identificação de alguma semelhança entre eles. Então, aí vocês são colocados em um mesmo grupo, só isso. O que indica já propriedades semelhantes. No 5, na verdade, a gente não tem dados suficientes para calcular, então não tem como calcular a da 5 aí. E na B, ele pede: procure na tabela de Mendeleev um indício que apoia a classificação do bário como metal pesado.
Então, o bário pertence ao mesmo grupo do chumbo. Então, por isso que ele é considerado um metal pesado, por ele estar no mesmo grupo do chumbo. Tudo bem aí, gente? Fui rápido demais. Se eu fui, falem que eu volto alguma coisa que vocês perderam. Então, aí agora vocês vão para a página 10 e 11. Aí tem atividade. O modelo de Mendeleev propunha a organização da tabela periódica de acordo com a massa atômica. Após o trabalho de outros cientistas, um novo modelo considerado o número de prótons de cada elemento químico foi proposto, porque se pode afirmar esse novo modelo melhorou o de Mendeleev. Então, essa é a continuação do que eu estava explicando ontem. A tabela periódica de Mendeleev, ela era toda desorganizada. Ela era aquela tabelinha que tem no comecinho aí da apostila de vocês. Com o passar do tempo, foram organizando a tabela. O que aconteceu? A tabela melhorou ou piorou? No 2. Utilizando a tabela periódica e seus conhecimentos sobre a classificação dos elementos químicos, cite o nome do elemento químico no quarto período da família dos metais alcalinos terrosos. No B, o elemento químico de maior massa atômica da série dos lantanídeos. No C, o gás nobre de menor número atômico. No 3, ele pede, explique como os elementos químicos estavam organizados na tabela periódica de Mendeleev e como, a partir dessa organização, eles conseguiu prever algumas propriedades de elementos químicos ainda não descobertos. No 4, explique por que a massa atômica de cada elemento químico não é representado por um valor exato. E no 5, cada átomo apresenta um número específico de prótons, de maneira que os átomos com os números de prótons diferentes correspondem a elementos químicos diferentes e, portanto, apresentam propriedades diferentes. Em relação à estrutura atômica, o que define a semelhança entre elementos químicos de um mesmo grupo na tabela periódica, uma vez que apresente números diferentes. Vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazem esses 5 exercícios aí. Se for tendo dúvida, vai perguntando que eu vou ajudando vocês. Professora, Oi? eu tô com dúvida, é numa questão da página 4, a questão 4. Quando pergunta do mesmo grupo, que grupo que eles estão? No mesmo período. Ah, no mesmo período? Isso.
Mas todos? Eles sim, desses são. Desses é o crômio, arsênio, esses, né? Isso. Ah, porque eu vi aqui na tabela periódica tá em linhas diferentes. Não, eles ficam no mesmo. Ele fica sempre no mesmo período: crômio, arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo. Por isso que eles são considerados metais pesados, porque eles estão sempre próximos. E o chumbo é o mais pesado de todos. Ah, entendi. Beleza. Tudo bem aí? Conseguiram fazer a primeira? Professora, Hum, eu consegui fazer a primeira, só tô na 3, só falta 3, a 4 e a 5. tá.
Pronto, terminaram? Então, vamos lá. No primeiro exercício aí, ele pergunta se melhorou esse modelo. Então, podemos dizer que sim, porque na antiga tabela periódica de Mendeleev, ele não explicava a inversão da ordem de massa atômica, em alguns casos. E agora, a nossa tabela periódica ela é organizada com os elementos de acordo com seu número atômico. Então, podemos colocar assim que na de Mendeleev não explicava a inversão da ordem da massa atômica. E já com esse modelo, os elementos estão organizados com o seu número atômico correto, certo? No 2, ele pergunta o nome do elemento químico no quarto período da família dos alcalinos terrosos. Então, temos aí o elemento cálcio. No B, ele pergunta qual é o maior número atômico dos lantanídeos. Os lantanídeos é aqueles que eu expliquei ontem para vocês. Os lantanídeos e os actinídeos que ficam embaixo, para não ficar desproporcional à tabela, mas só que eles estão inseridos na tabela mesmo. Então, temos o maior elemento aí, é o lutécio. O gás nobre de menor número atômico é o elemento hélio, que é da 18, que aí são os gases nobres. Que está no primeiro período aí, vai ser o elemento hélio. Na 3, ele explica como os elementos químicos estavam organizados na tabela periódica de Mendeleev. Então, eles estavam organizados de ordem crescente de massa atômica. E a partir dessa organização, ele conseguiu prever algumas propriedades de elementos químicos ainda não descobertos. Então, o que acontecia? O Mendeleev organizou os elementos dele em ordem crescente e agrupou em uma mesma linha. Por isso que era aquela bagunça a tabela antigamente, o que representava propriedades similares. Ele deixava espaços vazios em propriedades dos elementos químicos e ele conhecia várias propriedades distintas. Então, o que acontece? Ele previu que esses espaços correspondiam a elementos químicos ainda não conhecidos, que teriam características similares àquelas da linha a qual pertencem. Já aí, na tabela de Mendeleev, ele não explicava a inversão da ordem de massa atômica em alguns casos. A gente tem aí, deixa eu ver, o telúrio, o iodo, eles eram agrupados com diferentes jeitos de massa atômica. A gente também tinha o argônio, que era um gás pouco reativo, desculpa. E os metais lítio, sódio e rubídio, bastante reativos. Isso foi resolvido quando começou a organizar os elementos químicos de acordo com o número atômico. Então, na verdade, a tabela antigamente, ela era bem bagunçadinha. Aí, conforme foram organizando os elementos químicos de acordo com seu número atômico, todos os elementos foram ficando próximos e os elementos que mais se ligam, eles estão todos um ao lado do outro. No 4, ele pergunta, explique por que a massa atômica de cada elemento químico não é representada por um valor exato. Então, a massa atômica, ela considera todos os isótopos que os consistem em sua abundância na natureza. Então, o que acontece? Atualmente, a composição isótopica dos elementos químicos também varia de acordo com a região do planeta. Por exemplo,
a gente sempre vai ter o nosso número atômico, ele pode dar uma osciladinha. Algumas tabelas periódicas, vocês vão ver que tem alguns elementos, vamos supor, tá 16,22. Vai ter elementos em outra tabela que vai estar 16 redondo. Então, eles dão uma oscilada nisso por conta de região. E o que pode acontecer? Ele desenvolve do conceito da faixa da massa atômica. Então, ela pode apresentar valores com diferentes graus de proximidade, dependendo da variedade do elemento. Então, às vezes, ele pode sempre dar uma osciladinha. Lá em radioatividade, na apostila anterior que vocês estavam fazendo, vocês podiam perceber que né, quando vocês faziam o elemento para alfa, beta e gama, às vezes dava uma oscilada, mas fazia parte do mesmo elemento químico. E no 5, ele fala que cada átomo apresenta um número específico de prótons, de maneira que os átomos com números de prótons diferentes correspondem a elementos químicos diferentes e, portanto, apresentam propriedades diferentes em relação à estrutura atômica, o que define a semelhança entre eles, entre elementos químicos de um mesmo grupo da tabela periódica, uma vez que apresentam números atômicos diferentes. Então, a gente tem aí os átomos de um mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. A camada de valência funciona pelos períodos. Então, a gente tem o período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai ter um núcleo no meio e a camada de valência ela vai se afastando conforme o seu período vai aumentando, certo? Então, aí na 5 vocês podem colocar átomos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, certo? Aí vocês vão ter aí no capítulo 3 o modelo de Rutherford e Brown, que vocês já fizeram uma pesquisa sobre isso, quando a gente entrou no começo da quarentena aí, que a gente tinha, que vocês me entregaram, Rutherford, Brown, Dalton. Alguns não entregaram. Quem quiser entregar ainda pode entregar. Então, vocês vão ter a página 17 aí para resolver para a nossa próxima aula. São conceitos aí que a gente já viu que vocês já fizeram atividades de pesquisa sobre Rutherford e Brown. Então, aí eu deixo a página 17 como lição de casa. Página 10, página 11, vocês me encaminhem por e-mail para eu ter um controle certinho, como a gente já está acostumado. Alguns alunos me mandaram ontem já por e-mail a página 4. Quem não me encaminhou a página 4, encaminhe também. Então, encaminhe a página 4 e a 11 e a página 17 na outra semana, quando a gente for ter aula de química, a gente faz. Então, eu vou deixar dividido uma vez por semana. Essa semana foi para testar o Teams. Então, a gente teve 2 aulas. Na verdade, teria que ser uma de química e uma de física. Mas a gente sempre consegue dar um jeitinho. E a gente sempre estava intercalando uma semana química e uma semana física, se vocês repararem aí. Então, essa semana a gente ficou com química. Semana que vem, na quinta-feira, vamos marcar uma aula online também. A gente começa a apostila de física aí. E na outra semana, a gente volta para a química. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? A aula vai ficar gravada. Vou subir o vídeo para a plataforma. O link... Professor, Pode falar. hoje tem que entregar a apostila de Química e de Física também? Não. Era as finais, né, que estava faltando. Isso. Quem ainda não entregou pode mandar por e-mail ou na plataforma, que eu acho que a plataforma ainda está aberta, né? Tá. Eu tinha deixado até dia 10. Que eram os finais. E o que a gente viu ontem e hoje
Aí vocês encaminham só a fotinho também, como vocês já estão acostumados a fazer. Só dessa aula para eu deixar anotadinho que vocês participaram. Se tiver alguma Professora, a dúvida, página oi. 17 é para quando? A 17 é só na outra semana ainda. Quando Tá eu bom. tiver aula de química de novo. Certo? Qualquer dúvida pode chamar aí no WhatsApp. Quem já está acostumado, é só gritar aí no WhatsApp para mim. E tá gravada a aula, né? Então, também, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês voltam aí no videozinho. Eu já vou subir ele pro YouTube, colocar na plataforma, certo, gente? Então, semana que vem eu marco outra aula, na quinta-feira, para a gente começar a apostila de física aí. Leis de Newton, a gente vai começar. Tudo bem? Tchauzinho para vocês, bom final de semana. Qualquer coisa, só mandar mensagem que eu ajudo vocês em qualquer coisa, tudo bem? Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Bom,